Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF. Não teve almoço, porque vocês sabem, né? A gente transmitiu aqui a chegada do Thiago Almada. Eu acabei dormindo por volta das 9, 10 horas, acordei um pouco mais tarde. Então não tivemos o nosso famoso almoço com TF entrando no seu horário tradicional. Agora estamos tendo um café da tarde com TF. Ainda tô com os olhos vermelhos de sono, mas tá tudo bem, tudo tranquilo. O que importa é que nós entregamos um conteúdo maravilhoso para vocês. Agradecer ao Pedrinho Brandino, que esteve lá na chegada do Almada no aeroporto. Então isso é fantástico, nós conseguimos trazer para vocês tudo que aconteceu lá no aeroporto. E agora mais um conteúdo aqui no canal do TF. Vamos falar sobre a arbitragem, né? Um assunto repetitivo, mas que infelizmente todo jogo do Botafogo tem uma polêmica. Ontem, na partida contra a equipe do Cuiabá, novamente o Botafogo era para ter tido mais um jogador em campo, porém, em um lance polêmico, você teve a arbitragem pendendo para o lado da equipe cuiabana. E a partir dali, né, você teve no primeiro tempo uma entrevista do Marlon Freitas falando a respeito do pênalti. Eu acredito que o Marlon tenha falado aquela situação do pênalti, falando do sistema, né, e tal, por causa de tudo que aconteceu nos últimos jogos, né, e principalmente do lance contra o Atlético Paranaense, em que o Júnior Santos foi empurrado e o juiz não marcou o pênalti, o VAR não chamou, e o Botafogo acabou sendo prejudicado naquela partida no estádio Newton Santos. Ano passado, um lance semelhante, né, a gente já volta para a temporada passada de empurrões. O Janderson, né, ele foi empurrado contra o Atlético Paranaense e nada aconteceu. Aí a gente vê como que tem funcionado o sistema contra o Botafogo. E a gente teve essa fala do Marlon Freitas, e depois a Abrafute, hoje pela manhã, veio a público falando o seguinte: no jogo de ontem, entre Botafogo e Cuiabá, o jogador do time visitante Marlon Freitas, ao ser entrevistado, disse não saber se o pênalti marcado estava correto e que não tem jeito, vamos ter que lutar contra o sistema. A Abrafute, em nome de todos os árbitros do Brasil, quer saber qual é o sistema ao qual o jogador do Botafogo se referiu. Queremos que o Marlon Freitas explique com detalhes sobre o sistema mencionado por ele no contexto de todo o seu pronunciamento. Nossa associação, Abrafute, entrará com uma notícia de infração para que Marlon Freitas esclareça de forma elucidativa no STJD que sistema é esse. John Textor foi no seu Instagram e falou o seguinte: a liberdade de expressão morreu no Brasil. Defendemos o indefensável e puniremos todos aqueles que falam contra nós. É isso, gente. A Abrafute é uma comédia. Porra, eu vou correr risco de tomar um processo, mas vou falar. A Abrafute é uma comédia. A Abrafute, ela é estranha na sua postura. Ela é algo que defende os árbitros, defende o indefensável, como o próprio Textor falou. Ao invés dela se portar de uma maneira que tente melhorar a arbitragem, cobrando algumas coisas para que você tenha uma arbitragem melhor, não. Ela prefere comprar brigas com todos para continuar esses árbitros errando. O Botafogo, de 14 jogos do Campeonato Brasileiro, foi prejudicado em 7. Poderíamos muito bem ter ali 6, 7 pontos a mais se todos os lances beneficiassem a gente. Até que outras equipes foram prejudicadas, mas duvido que da maneira que o Botafogo foi prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Não temos nenhuma equipe que se aproxime do que aconteceu com o nosso time dentro desse campeonato. Não tem ninguém que se aproxime dos erros que estão sendo cometidos contra a gente. E a partir do momento em que você tem erros em cima de erros, o que me deixa irritado, o que me deixa bolado, o que me deixa pé da vida é que ainda alguns amigos da imprensa não dão voz a isso, continuam criticando o John Textor, continuam criticando o que o Botafogo tem feito, mas se fosse contra outras equipes a grita estaria gigante, né? Mas infelizmente a gente não tem a força nos bastidores, nem na mídia que precisávamos para combatermos o que está acontecendo, porque é inadmissível seguir da maneira que está. O Botafogo sendo prejudicado jogo a jogo e essa instituição que é vexatória indo no seu Instagram e sempre falando essas coisas, né? Essas asneiras que eles falam costumeiramente. É torcer que, a partir desse momento, que todos abram os olhos, porque não é normal
3 lances no Campeonato Brasileiro, 3 lances que jogadores deveriam ser expulsos, eles não são expulsos. Você tem um lance de pênalti que é semelhante e não é marcado para o Botafogo. Você tem um impedimento que é marcado aqui, no antebraço, não onde que tem que marcar, que é no ombro. Além de outros lances no Campeonato Nacional. O Botafogo está sendo prejudicado. Está sendo prejudicado pra caramba e eu não sei até quando isso vai acontecer. Só sei que vão minando. Poderíamos ter partidas mais fáceis, com jogador a mais, em que a gente poderia ter um futebol até mais vistoso do que está acontecendo. Porém, a arbitragem não está deixando. Estamos vencendo, apesar do que está sendo feito. Estamos vencendo. É isso que, no meu ponto de vista, importa nesse momento. Deixem um like, inscrevam-se no canal, mandem esse vídeo em seus grupos WhatsApp e comentem aqui o que vocês acharam, tanto do que a Brafute falou, do que o John Textor falou e também do que o Marlon Freitas falou. Fica aqui o meu recadinho da Aposente Fácil e vou dar um exemplo, não meu, mas da minha família. A minha mãe conseguiu a aposentadoria graças à Aposente Fácil. A equipe do Luciano trabalhou ali. Ano passado tentaram a aposentadoria da minha mãe, não tinha tempo ainda, mas nesse ano a equipe do Luciano trabalhou e conseguiu a aposentadoria da minha mãe. Minha mãe hoje está aposentada graças à Aposente Fácil. Por isso eu estou indicando para vocês, porque minha mãe conseguiu o benefício previdenciário com a ajuda da equipe da Aposente Fácil. Então tá aqui ó, o QR Code para vocês entrarem. Vou deixar também o link no primeiro comentário e na descrição para vocês poderem entrar na Aposente Fácil e tirarem todas as suas dúvidas. De repente, para você aumentar aquilo que ganha, a equipe do Luciano é muito bem treinada e com certeza vai te dar mais detalhes e mais informações sobre tudo isso. O Thiago Almada, aqui na chegada no Rio de Janeiro, ele falou que gostaria de jogar com a camisa 23, que é a camisa que ele mais gosta. E a camisa 23 é do Pablo. Porém, segundo a ESPN, o Pablo vai abrir mão da camisa 23 para o Thiago Almada. Então, a maior contratação da história do futebol brasileiro poderá jogar com a sua camisa da sorte, a camisa 23, e o Pablo vai passar a usar a camisa 91 quando ele estiver à disposição do técnico Arthur Jorge. Então, o Almadinha vai vestir a camisa que ele quer. Por falar em Arthur Jorge, vamos ouvir algumas falas do nosso técnico ontem, quando ele foi questionado até mesmo sobre a arbitragem do que no jogo contra a equipe cuiabana. Vejam aí. Bem, eu vou falar muito mais sobre a partida do que propriamente sobre as questões de arbitragem, mas fico satisfeito que sejam vocês a tocar no assunto, porque até eu ter falado na coletiva anterior nunca se falou sobre isso, pelo menos direcionado com aquilo que é o Botafogo, mas também me parece que a interpretação que se dá quando falamos tem sempre a ver com o resultado. E eu não queria que assim fosse, eu queria constatar factos quando se justifica que se falem sobre eles. Falei na altura não para justificar o que quer que seja, porque já servia para justificar o empate que tivemos em casa do Vasco da Gama. Infelizmente aqui nós vivemos muito disto, que é o que nós dissermos tem sempre em função, ou é sempre em função do resultado. E eu prefiro que assim não seja. Volto a dizer que esse que é um lance que vocês devem olhar com mais cuidado. Nós hoje vimos a intervenção do VAR para assinalar uma grande penalidade sobre nós. Não vou falar mais sobre a questão da arbitragem, eu vou falar sim daquilo que foi o jogo em si, daquilo que foi o comportamento, daquilo que foi a vitória, que foi muito importante para nós. Tal como conversamos também antes do jogo, sobre a dificuldade que este jogo nos apresentava, confirmou-se, um jogo muito difícil para nós, onde até pelo facto de termos feito golo muito cedo na primeira parte, nos fez abrandar um pouco demasiado o jogo e tivemos uma primeira parte controlada, mas lenta. Foi preciso ao intervalo podermos falar, corrigir, ajustar aquilo que era alguma intensidade que precisávamos a mais, melhorar no fundo comportamentos coletivos para que pudéssemos chegar à vantagem e à vitória. Conseguimos de uma forma, numa boa jogada também, num bom envolvimento, criámos mais 2 ou 3 situações, vencemos bem e ficamos satisfeitos, acima de tudo pela vitória, mas num campo muito difícil, frente a uma equipa muito difícil também e bem orientada. Tamo juntos, meus amigos, tamo juntos, minhas amigas. Volto lá pelas 8 e pouca, 9 horas com o nosso Noite Alvinegra. Hoje os vídeos estão com os horários meio malucos, mas eu peço desculpas porque realmente tava cansado, precisava dormir um pouquinho. Valeu, gente, tamo juntos. Beijos, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Redes sociais aqui embaixo. Sim, olá o Brandininho. Dei uma moral pro moleque. O moleque trabalhou pra caramba e foi inclusive derrubado lá na chegada do Thiago Almada. Valeu, gente. Fui, tamo juntos.